estar junto com os irmãos aqui nessa noite para ministrar a palavra do Senhor, mais do que ministrar a palavra de Deus, cultuar a Deus juntamente com os irmãos aqui neste lugar. Não estou aqui apenas para pregar, estou aqui para cultuar a Deus, para dar glória a Deus, sentir a presença de Deus, sair daqui também edificado como os irmãos também, certo? Edificados pelo Senhor para prestar o meu culto a Deus. O meu culto, certo? Nós estamos aqui para fazer isso, prestar culto a Deus, e não para assistir um culto. Quem assiste o culto é Deus. Deus ele está assistindo o culto e vendo quem realmente está com o coração sincero diante dele aqui nessa noite, cultuando a Ele. A Bíblia diz que Ele discerne todos os corações, né? Nada está oculto diante de Deus. Então Ele percebe quem realmente veio sinceramente adorar o nome do Senhor aqui nessa noite. Quem veio realmente cultuar o nome do Senhor, quem veio aqui realmente para poder oferecer o melhor louvor ao Senhor nesta noite. Então, se você está oferecendo o melhor louvor, tudo que você tem, tudo que você pode, melhor glória a Deus, melhor oferta, melhor adoração, louvor, você veio realmente para agradecer ao Senhor aqui nessa noite. Deus está vendo, está contemplando, e eu digo para você, Ele já está descendo também com a tua bênção para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é fiel para poder nos abençoar. Sim, claro, mas no meu caso é impossível, você veio para o melhor lugar mesmo. Porque aqui nós cultuamos o Deus do impossível, o Deus que torna aquilo que é impossível para ti, assim como era para Sara. Sara era impossível se ter um filho aos 90 anos de idade, certo? Como para qualquer pessoa hoje, né? 90 anos de idade é uma idade impossível para uma pessoa ter uma criança. Porém, para Deus nada é impossível. O que foi que aconteceu? Deus concedeu. Abraão tinha 100 anos de idade, Sara tinha 90. Imagine aí, meu filho. Velhos, já com bengala, tendo que criar agora uma criança, porque Deus tinha dado a promessa e estava cumprindo naquele momento. E é isso que Deus vai fazer conosco, e está fazendo, sempre irá fazer, enquanto nós vivermos na fé no Evangelho, na fé no Senhor Jesus Cristo. Ele vai cumprir todas as suas promessas na sua vida, e não importa o tempo. A gente precisa ter calma, cautela, né? Deus ele não trabalha no mesmo espaço de tempo que nós, né? Quando a gente quer uma bênção, a gente quer rapidamente, a gente quer na mesma hora, a gente pede hoje, a gente pede agora, no minuto seguinte a gente já quer ver a bênção nas nossas mãos, já vê que Deus vê a vitória acontecendo ali naquele mesmo momento. E nós temos que aprender que o agir de Deus não funciona dessa forma. Abraão, quando ele recebeu a promessa de Deus para poder sair da terra do seu pai, de Ur dos Caldeus, ele tinha 75 anos de idade. E quando ele foi ter o seu filho Isaac, ele tinha 100 anos de idade. Ou seja, da promessa até a concretização da promessa, durou aproximadamente 25 anos para poder Deus entregar a vitória nas mãos deles. Eu não sei qual é o tempo que Deus ele tem, ou você já passou, né, na sua vida. Não sei qual é o tempo, quanto tempo você já está esperando pela vitória que Deus ele tem prometido para você. Mas eu digo para ti, vai chegar no momento de Deus. E quando chegar, aí meu filho, você vai sorrir que nem Sara. Sara sorriu, porque como é que pode eu sendo velha ter uma criança? É um milagre realmente. É isso que vai acontecer na tua vida. Quando a vitória de Deus chegar na tua vida, tu só vai ter que sorrir, porque a bênção de Deus vai ser grande na tua vida, para a honra e glória do nome do Senhor. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo de número 19. Estamos hoje numa Santa Ceia, certo? Nós estamos aqui para poder cultuar o Senhor pela sua morte, sua ressurreição e, acima de tudo, pela comunhão. Porque a Santa Ceia representa comunhão, união. Tem que ter a união. A igreja ela foi feita, ela foi produzida, ela foi criada, certo? Jesus ele deu o pontapé inicial na igreja para que ela fosse unida, para que ela tivesse comunhão, para que nós pudéssemos nos relacionar bem uns com os outros, certo? Ser cristão é isso, é ter bom relacionamento, é ter um relacionamento saudável com o nosso próximo. Jesus ele resumiu os mandamentos em 2. Ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Aí vem o apóstolo Paulo e diz o seguinte: agora, o mandamento, só basta você cumprir o mandamento para que você possa estar agradando a Deus. Que mandamento é esse? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Quem é o meu próximo? A Bíblia diz, né? Fala da parábola do bom samaritano. Parábola do bom samaritano, a palavra do Senhor diz
que um certo homem caiu nas mãos de salteadores, ladrões, e foi esbofeteado e ele ficou meio morto. Passou um fariseu, um sacerdote, passou por ali de largo, nem olhou para aquele cidadão que estava jogado no chão, precisando de ajuda. Depois passou um escriba, um homem letrado, que escrevia a lei, que sabia a lei de cor, mas nem por isso, mesmo sabendo a lei de cor, mesmo sabendo a Bíblia de cor, não tinha misericórdia no seu coração, não tinha misericórdia na sua vida. O que foi que ele fez? Passou de largo também. Depois veio passando ali um samaritano, pecador, desprezado, totalmente desgraçado para um israelita. O israelita tinha pavor de samaritano, mas mesmo assim, Deus usou aquele samaritano para poder socorrer aquele homem que estava jogado, meio morto por causa dos salteadores. E Jesus diz: quem é o próximo? Quem foi que agiu para poder ajudar o próximo desses três? Aí o camarada que fez a pergunta disse: claro que foi o último, porque ajudou, porque auxiliou o necessitado. Exatamente, você compreendeu bem as minhas palavras, então vai e faz o mesmo. Então, meu irmão, quem é o nosso próximo? É aquela pessoa que está precisando da sua ajuda e que muitas vezes você só fez orar por ela até hoje. Muitas vezes as pessoas que estão na nossa volta estão precisando muito mais do que uma oração. E a gente não tem competência, capacidade de discernir e saber que eu tenho condição, Deus ele me colocou ali para poder abençoar aquela pessoa de outra forma. E não apenas com oração, muitas vezes com alimento, muitas vezes com medicamento, muitas vezes auxiliando a família, com uma cesta básica ou sei lá. Mas uma coisa nós precisamos aprender, que existem muitas pessoas do nosso lado, precisando da nossa ajuda, precisando do nosso companheirismo, precisando que nós possamos ser mais unidos, que nós possamos sentir a dor e o sofrimento do nosso próximo. Para quê? Para que a gente possa amar essas pessoas. E Jesus ele disse: olha, assim conhecerão que vós sois meus discípulos, se vocês amardes uns aos outros. Esse é o espírito do Evangelho. É se relacionar bem, é ter comunhão. Santa Ceia é ter comunhão. Jesus separa os 12 discípulos, leva somente eles. Ele poderia levar muitos mais, mas ele não levou porque tinha muito mais. Com certeza tinha muito mais discípulos do que 12 para Jesus levar para a Santa Ceia, mas ele só levou os 12 para poder cear. Sabe o que significa isso? Comunhão, intimidade, união. Quando nós lemos aqui Efésios, capítulo de número 5, sabe o que é que eu percebo? Que a união começa em casa. A união, a comunhão, amar o próximo, começa na minha casa, na minha residência, na minha família, com o meu marido, com os meus filhos. É muito fácil chegar aqui e dizer que ama o irmão que está aqui perto de você. Porque esse irmão ele só vai estar perto de você por mais uns 45 minutos. Ele vai embora, talvez passe a semana sem você ver ele durante a semana. Mas a tua família, você convive 24 horas por dia. A tua família, você se relaciona o tempo inteiro. A tua família precisa da tua ajuda e do teu amor o tempo inteiro. E é lá que somos conhecidos. É lá que o esposo, a esposa, os filhos conhecem quem realmente nós somos. Não é aqui na igreja, porque aqui eu posso fazer cara de santo. Posso me parecer com um anjo, um anjinho, o homem mais perfeito do mundo. Tem até aquela música, né? Mãe, vamos morar na igreja. Porque na igreja o papai é bom demais. Na igreja a mamãe é boa demais. Só conhece a gente aqueles que realmente convivem e sabem qual é o nosso caráter, qual é a nossa forma de agir, de falar.
de se expressar e de ajudar. Quero pregar para vocês exatamente isso. Que para eu cumprir a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, primeiro lugar onde eu devo praticar a palavra de Deus é na minha casa, é no meu lar, é com meu esposo, é com a minha esposa, é com os meus filhos. E aí eu faço a grande pergunta: como é que está o teu lar? Como é que está a tua casa? Como é que estão os teus filhos e o teu marido e tua esposa? Como é que está o teu relacionamento? Como é que você tem tratado a sua família? Qual é a atenção que você tem dado a ela? Qual é o tipo de relacionamento que você tem com seu marido? Existem muitas pessoas que estão na casa de Deus, é obreiro, mas que não se relaciona bem com a esposa dentro de casa. Que até para trocar palavras é difícil. Que até para poder conversar é a coisa mais difícil do mundo, e quando conversa é brigando, já é na tapa, na chinela e na panela voando, prato voando, é brigando, já é discutindo. Por quê? Porque os dois já estão armados, um com o outro, já estão tudo armados para brigar. Não existe mais carinho, não existe mais relacionamento. Antes a pessoa, meu amorzinho, minha amorzinha, agora é seu cavalo, seu jumento. Por que você faz isso? Por que você fez isso? Não existe mais cumplicidade, acordo. Não entram mais em acordo para poder planejar, para poder praticar ou fazer alguma coisa juntos. Quando dá fé, o marido faz na frente, nem conta para a esposa. E a esposa, quando sabe, fica com raiva e começa a briga de novo. Mas nós temos na Bíblia, irmão, como aprender realmente a nos relacionar uns com os outros, a ter uma família abençoada, a ter um casamento abençoado, a ter filhos abençoados. E eu quero ler com vocês aqui a partir do versículo de número 18, capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do... falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Reverencie. Tem reverência pelo marido. Mas, irmão, não é porque você não conhece o marido que eu tenho. Camarada é grosseiro, ignorante, nojento, e por cima não é crente. Porque se for crente, aí Jesus vai ter que pegar ele hoje aqui. Jesus vai ter que resolver a parada aqui nessa noite, né? Mas você não... É difícil para mim reverenciar. Eu sei.
que as coisas de Deus só são difíceis para o homem natural. As coisas de Deus só é difícil para quem não conhece a Deus, para quem não tem o Espírito Santo de Deus. Mas eu me recuso a ouvir de um crente dizer que para cumprir os mandamentos de Deus é difícil e é pesado. Mesmo porque temos uma passagem bíblica que corrobora com o fato de que os mandamentos do Senhor, disse João, não são pesados. Os mandamentos do Senhor são fáceis de cumprir, mas só são fáceis de se cumprir para aqueles que realmente nasceram de novo e têm dentro de si o Espírito Santo de Deus pulsando, o guiando, o direcionando para poder realizar as coisas de Deus. Enquanto eu não tiver o Espírito Santo de Deus me guiando e me impulsionando a fazer as coisas de Deus, fazer as coisas de Deus vai ser a coisa mais difícil do mundo. Vai ser complicado. E eu quero dizer que para nós, carnalmente falando, nossa natureza velha, se nós estivermos andando na nossa natureza velha, aí é que vai ser difícil mesmo. Porque nós só podemos cumprir as coisas de Deus se estivermos sendo e andando na espiritualidade. Sendo espirituais. Se eu sou espiritual e tenho o Espírito Santo, aí sim. Eu não estou dizendo aqui que nós vamos ser totalmente perfeitos, nós teremos pecados. Mas quem tem o Espírito Santo, até para se arrepender, ele se arrepende rápido. Ele reconhece que é pecador, ele tem humildade de reconhecer que é falho e fraco. Ele tem a humildade de reconhecer que ele está errado. Um dos grandes problemas que existe nos relacionamentos entre marido e mulher é porque muitas vezes o marido não reconhece que está errado, nem a esposa reconhece que está errado. Aí ficam os dois se degladiando, brigando um com o outro para saber, olha, eu estou com a razão. As brigas e as confusões acontecem mais quando nós estamos dentro da nossa razão. Você sabia disso? É por isso que tem que haver a abnegação. Porque mesmo sabendo que eu estou certo, mas eu vou ter a humildade de me posicionar diante daquela pessoa que está errada e dizer de forma sutil e amorosa de que quem está errado é ela e não sou eu. Mas quando eu tenho razão e quero brigar com as pessoas, quero fazer confusão com as pessoas, com o meu marido, eu estou certo. E me ouça, viu? Você se ajeite. Você foi que errou. Você não era para ter feito essas coisas aí que você fez. Nós só estamos nessa situação por causa de você. Fica jogando coisas na cara. E quem é que gosta de receber na cara, ser lançado o seu erro o tempo inteiro na cara? Quem é que gosta? Ser confrontado, dizer que está errado. Eu já sei que eu estou errado, ainda tem uma pessoa castigando, dizendo você está errado, você está errado, você está errado. Quem é que gosta disso? Mas eu quero dizer para você que enquanto nós estivermos aqui neste tabernáculo carnal, neste corpo, estamos passivos de erros. Porém, enquanto nós estivermos diante de Deus, estamos também passivos de arrependimento. De se arrepender dos meus erros e dos meus pecados e reconhecer de que estou errado diante de Deus e pedir perdão a Ele. E eu quero dizer para você, se você já fez isso, pediu perdão a Deus, se humilhou, teve a humildade de reconhecer seu erro, pediu perdão a Deus, eu quero dizer para você que Deus ele já te perdoou nessa noite para a honra e glória do nome do Senhor. E que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há sobre a sua vida se você já pediu perdão a Deus. E se não há nenhuma condenação, por que o outro agora vai ficar jogando e apontando o dedo e cutucando as minhas feridas? Se eu tenho um Cristo que pela graça está untando as minhas feridas e sarando todos os meus erros e perdoando-me de todos os meus pecados. Sabe o que é que eu quero dizer para você? Que não é mais momento de ficar remoendo o passado, muitas vezes, certo? Dentro de um relacionamento. Tu me traiu, caba safado. Já aconteceu há 10 anos atrás, mas tu me traiu, todo dia passa na cara. Tu lembra?
Essas coisas minam o casamento. Essas coisas não tornam o lar. O lar se transforma num campo de batalha, numa guerra. Muitas vezes a esposa prefere ir para outro canto do que ir para casa, porque quando se chegar em casa ele sabe que é o verdadeiro inferno estar dentro de casa. Sendo que dentro de casa você deveria ser um pedaço do céu, onde chego para poder ter paz e descanso e me alegrar juntamente com os meus familiares. Eu quero dizer para você, meu querido, que nós podemos sim, como servo de Deus e com o Espírito Santo em nossas vidas, ter um lar equilibrado, um lar saudável, um lar que seja um lugar de paz e de descanso para as nossas almas, e não um lugar de guerra, de briga constantes. Porque ninguém suporta isso, meu filho. A primeira coisa que nós pensamos é em separar. Separa! Porque não dá para viver desse jeito, não. Eu vou viver com a mulher dessa? Eu vou viver lá com um homem nojento desse? Só vive brigando, fazendo o que não presta, só vive reclamando da vida. Eu não quero mais viver perto desse homem, não. Primeira coisa que nós pensamos é não viver mais perto desse homem, é não viver mais perto dessa mulher. Por quê? Porque ela só traz confusão para a minha vida. Só tem briga, intriga, eu não tenho paz perto dessa pessoa. Mas ainda tem condição de nós revertermos essa situação dentro do teu lado e da tua família, em nome de Jesus de Nazaré. Porque temos um Deus poderoso. Eu creio no poder que há no sangue de Jesus. Eu creio no poder que há na graça de Deus. E sei que o meu Deus, ele é poderoso para fazer o impossível acontecer. E eu digo para ti, se ele tem poder para fazer o impossível acontecer, eu digo para ti que isso não é nada diante de Deus. O teu problema é fichinha. Basta você se colocar diante de Deus e praticar a palavra do Senhor. Eu digo para ti, Deus vai reverter a situação da tua família, da tua casa, dos teus filhos, do teu marido, da tua esposa. Deus vai trazer paz para dentro do teu lar. Não é isso que nós queremos? Não é isso que é o ideal? Mas para isso nós precisamos praticar algumas coisas. Em primeiro lugar, a palavra do Senhor diz que os maridos precisam, ou melhor dizendo, as mulheres precisam se sujeitar aos seus maridos. Se sujeitar significa se submeter, se subordinar, porque o marido é o cabeça da mulher. Eu sei que isso é complicado, principalmente hoje para a nossa sociedade feminista. Aceitar que o homem, ele detém autoridade dentro do lar é muito complicado para aquelas pessoas que vêm lá de fora com um conceito feminista, e principalmente para uma mulher que cresceu, que viveu de maneira independente, financeiramente, emocionalmente. Quando se une fica complicado, fica se chocando, brigando, fazendo confusão. Quem é que manda aqui? Mais do que quem? Isso acontece muito, por exemplo, quando a mulher ganha mais do que o homem também. A mulher ganha mais do que o homem, a mulher se sente no direito de ficar jogando na cara e achar que quem veste as calças é ela dentro de casa e não o homem. E aí a confusão fica, a briga fica. E a palavra de Deus ela é enfática, clara. Ela diz: a mulher precisa se submeter ao homem. E quando nós lemos assim, isso não significa que a mulher tem que ser capacho, que a mulher tem que ser um burro de carga, levar todas as cargas, todas as ignorâncias, todas as violências, todas as agressões e ficar calado. Como tem muito camarada aí machista e agressivo e violento, que só sabe bater em mulher, mas não sabe bater em homem. Não é isso. Se submeter não significa que a mulher vai agora se tornar uma pessoa que será maltratada pelo marido. Não significa isso. Mas a palavra de Deus ela diz que quando Deus criou a mulher, criou para poder auxiliar o homem.
auxiliar no sentido de complementar nos afazeres de casa, nos afazeres domésticos, no lar, na educação dos filhos. Complementar, ajudar, é cooperação. Mas sabendo sempre que o homem é o cabeça e que a mulher deve reverenciar ao homem. Sei que é muito problemático isso, esse tema, principalmente para quem é muito independente. Tem uma certa dificuldade de posicionar o homem no seu papel correto de o cabeça da casa. Porém, a palavra do Senhor também diz que o homem, ele precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E se entregou por ela para quê? Para poder purificar, para poder lavar a igreja, para poder tornar a igreja imaculada, sem ruga. Sabe o que é que isso significa? O pessoal pensa que a parte... Irmão, quer que a parte ruim fica só com a mulher, né? Tem que se submeter negativo, filho. A Bíblia Sagrada ela é mais pesada com o homem. Sabe por quê? Porque o homem ele precisa se sacrificar pela mulher. Ou seja, precisa muitas vezes se esvair, deixar os seus próprios direitos para poder exaltar os direitos da mulher. Ele precisa se sacrificar como Cristo sacrificou a igreja. Sabe fazer o quê? Observar como é que está a mulher, como é que ela está, como é que está o relacionamento. Perguntar para ele: e aí, minha filha, o que é que há de defeito em mim que faz com que você não se agrade, não se dê bem, não está se sentindo bem nesse relacionamento? O que é que há em mim que eu possa melhorar? Ter a humildade de chegar para a mulher e perguntar: eu estou querendo melhorar esse relacionamento, me diga o que é que está faltando em mim para poder esse relacionamento render, crescer, frutificar. Se sacrificar, abrir mão do eu, do ego, de que eu estou certo. Sacrificar-se significa dizer que o homem precisa cuidar da vida espiritual da mulher, saber se ela está bem, espiritualmente falando. Se ela não tiver, lutar, guerrear, batalhar, criar um local de oração e adoração a Deus. Para quê? Para que a esposa esteja bem espiritualmente, para poder enfrentar as reveses da vida. Cuidar, se possível for fazer como Jesus Cristo, que deu a sua própria vida. Assim também o homem precisa se sacrificar ao ponto de, se preciso for, entregar a sua própria vida para ver a mulher bem. É isso. Você acha que isso não é pesado? Outra coisa também, que o amor de Jesus Cristo pela igreja foi um amor incondicional. Incondicional. Sabe o que é que isso significa? Que Jesus, ele amou a igreja independente daquilo que a igreja fizesse em relação a ele. Em outras palavras, Jesus amou a igreja mesmo sabendo que a igreja não iria corresponder a esse amor. Sabe o que é que eu digo para vocês? Que não precisa a mulher ficar para você amar. Não precisa a mulher estar babando o tempo inteiro para você amar. Não precisa a mulher estar te tratando bem para você amar. Porque o amor que nós homens devemos ter pelas mulheres, de acordo com a palavra de Deus, deve ser um amor incondicional. Eu não preciso de troca. Eu só trato ela se ela me tratar bem. Tem gente que é assim. Tem gente que é assim, que decide dessa forma, porque é um camarada ignorante. E ele diz assim: olha, eu só vou tratar minha esposa bem se ela me tratar bem. Ela não está me tratando bem. Só que Jesus, ele não ensina dessa forma. O apóstolo Paulo, ele não ensina dessa forma. A palavra de Deus ensina que o homem deve amar a mulher, independente daquilo que a mulher esteja fazendo em relação a ele.
E aí, tá doendo? Os homens, né? Mas é dessa forma. A mulher, para nós termos um relacionamento equilibrado dentro de casa, um relacionamento bom, a mulher precisa se submeter ao homem. E o homem precisa amar a mulher, da forma como eu falei agora. E quais são as responsabilidades dos pais em relação aos filhos? A Bíblia diz: vós pais, não irriteis, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Responsabilidade dos pais: não provocar a ira dos filhos, mas tratar, educar, admoestar, disciplinar, de acordo com a palavra de Deus. Diz a palavra do Senhor dessa forma. Primeiro fala da relação da mulher em relação ao marido, depois fala da relação do marido em relação à mulher, e depois fala dos pais em relação aos filhos. E por fim a palavra de Deus também fala daquilo que os filhos devem fazer em relação aos pais. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz o seguinte: vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para quê? Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Esse é o mandamento de Deus dos filhos em relação aos pais. Então como é que eu faço para mim ter um relacionamento bom? Para mim ter um lar não perfeito. Vamos parar de falar em perfeição, mas quase perfeito. Um lar que traga paz para mim. Um lar que faça com que eu não queira correr a léguas de dentro de casa. Eu vou sair daqui porque aqui só tem perturbação. Um lar que não venha me trazer perturbação, mas que seja realmente um lugar que me traga paz. Como é que deve ser este lar? Aí eu vou repetir. Esse lar ele precisa ser dessa forma. Os relacionamentos têm que acontecer dessa forma. A mulher se submeter ao marido. O marido tem que amar a esposa. Os filhos têm que obedecer os pais. Porque quem obedece os pais vive longamente sobre a terra. E os pais em relação aos filhos, a Bíblia diz, versículo 4: e vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Se nós fizermos dessa forma, meu querido, se nós praticarmos a Bíblia dessa forma, minha querida, se nós realmente, filhos, obedecermos os nossos pais, e os pais tratarem bem os seus filhos, admoestá-los, educá-los e ensiná-los para a vida, nós vamos ter uma família forte para a guerra. Nós vamos ter uma família forte para poder pelejar. Tua família será uma família forte. Tua família será uma família preparada. Satanás ele pode até se levantar contra a tua família, mas ele vai ter que cair, porque a tua família vai estar de acordo com aquilo que a palavra de Deus está falando, e Deus ele vai pelejar por você. Quantos aqui quer ter uma família abençoada? Eu quero ter uma família abençoada. Quero ter filhos abençoados. Quero ter um esposo abençoado. Eu quero ter filhos longe da droga. Eu quero ter filhos longe da delinquência. Eu quero ter um marido abençoado, devotado à mulher. Eu quero ter uma mulher devotada ao marido. Eu quero ter um lar abençoado, um lar totalmente equilibrado, não um lar desequilibrado, um lar totalmente em guerra. Mas Deus ele está aqui nessa noite exatamente para fazer isso na nossa casa. Deus ele vai consertar aquilo que está precisando ser consertado. Deus ele vai fazer exatamente aquilo que precisa ser feito no teu lar. Agora, como é que vai acontecer? Qual é o primeiro passo para que nós possamos ter um lar abençoado? Eu preciso reconhecer que eu estou errando. Eu preciso ter um coração humilde para poder saber e perguntar aonde é que eu estou errando. Eu tenho que deixar esse ego forte cair por terra nessa noite. A Bíblia diz o seguinte: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz
e siga-me. O segredo do cristianismo é negar-se a si mesmo, é negar a sua vontade para poder fazer a vontade de Deus. Negue a sua vontade hoje e faça a vontade de Deus antes que seja tarde demais e o teu lar seja totalmente esfacelado. Aleluia. Dê o seu grito de socorro para Deus hoje através da oração. Chore na presença de Deus para Deus restaurar o teu lar. Chore na presença de Deus para Deus restaurar e salvar a tua esposa. Chore na presença de Deus para Deus restaurar e salvar o teu esposo, tirar da bebida, do vício, da cachaça. Ore para Deus essa noite e chore para que teus filhos fiquem longe das drogas, para que Deus ele possa trazer libertação para os teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje é o dia de nós entrarmos na presença de Deus e nos humilhar diante da face do Senhor, para que nós possamos ter uma família abençoada diante do Senhor, para que possamos ter paz na nossa família, para que possamos ter uma família totalmente em paz, para que nós possamos ter um bom testemunho dos de fora. Precisamos fazer isso. Mas você sabe qual é o problema? É porque o nosso lar muitas vezes está sem espiritualidade. Nós não buscamos a Deus em casa. Nós não oramos a Deus em casa. Nós não fazemos cultos domésticos em casa. Nós negligenciamos a vida espiritual em casa. A nossa vida espiritual é apenas na igreja. E quando chega na nossa casa é uma vida de confusão. Não tem espiritualidade, não tem veneração a Deus. Deus ele não é convidado para ser o primeiro lugar dentro de casa. Deus ele sempre fica em último lugar dentro de casa. O primeiro lugar é as finanças, o primeiro lugar é o dinheiro, o primeiro lugar são as coisas materiais, e nós colocamos Deus em último lugar. Mas isso deve mudar. Precisamos colocar Deus em primeiro lugar no nosso lar. Precisamos orar mais dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos maridos, com as nossas esposas. Precisamos orar, voltar, fazer um altar, levantar um altar dentro de casa. Quem sabe você não está sendo derrotado dentro de casa exatamente por isso. Está faltando levantar um altar dentro de casa. Hoje chegou o dia de você ouvir a voz de Deus. E eu digo para você mudar a história da tua família, você precisa obedecer aquilo que Deus está falando para você hoje. Levante um altar dentro de casa, parta para a oração, dobre os teus joelhos. Chegou a hora de você descer, não é a hora de nós ficarmos com o nosso peito inchado, achando que nós somos o tal e temos toda a razão. Chegou a hora de nos curvarmos diante de Deus e dizer: Senhor, eu sou um pecador e preciso da tua graça, preciso da tua unção, preciso do teu poder, preciso da tua interferência. Eu quero colocar o Senhor em primeiro lugar no meu lar. Chegou agora a hora de nós orarmos e dizer: Senhor, fica em primeiro lugar na minha família. Vamos ficar de pé. Quero fazer uma oração por todos vocês. Santa Ceia do Senhor começa em casa.